Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos o mês vocacional, este primeiro domingo, dedicado à vocação sacerdotal. Vamos ouvir o que o Senhor quer nos falar por meio da sua palavra. Mateus, capítulo 14, do 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. É assim a nossa caminhada de fé, irmãos e irmãs. Tem dia que a voz ajuda, tem dia que a gente está super bem, tem dia que a gente está com dificuldade, mas nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho. Anunciar a boa nova. Ai de mim, de São Paulo, se eu não anunciar o Evangelho. Hoje, primeiro domingo do mês de agosto, cada domingo vamos lembrar da importância de uma vocação. O Senhor, neste domingo, Ele diz: "Dá-lhes vós mesmo de comer." Neste primeiro domingo de agosto, a Igreja no Brasil volta o seu olhar de modo especial para a vocação sacerdotal. Não celebramos apenas uma profissão ou uma função. Celebramos um chamado divino. Antes de um padre dizer sim a Deus, foi Deus quem primeiro lhe disse: "Eu escolhi você." Na primeira leitura, apresenta um convite emocionante de Deus. "Vinde às águas, ouvi-me com atenção e tereis vida." Deus não vende a graça. Deus oferece gratuitamente aquilo que o coração humano jamais conseguirá comprar: esperança, salvação, vida eterna. O grande drama do nosso tempo é que muitos têm o bolso cheio e a alma vazia. Gastam dinheiro naquilo que não alimenta e desperdiçam a vida correndo atrás do que nunca sacia o coração. E é dentro deste contexto que Jesus encontra uma multidão cansada, ferida, faminta. Os discípulos, diante da sua humanidade,
Eles falam, despede o povo. Mas Jesus faz uma proposta divina. Dai-lhes vós mesmo de comer. Aqui está, irmãos e irmãs, uma das maiores definições da vocação sacerdotal. O sacerdote é aquele que continua oferecendo ao povo o alimento que ninguém mais pode dar, que é Cristo, a palavra, o perdão, a Eucaristia, a esperança, a misericórdia de Deus. Ele não é dono dos dons, é administrador da graça. Os discípulos enxergam apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus enxerga uma oportunidade para manifestar a abundância de Deus. Quem é chamado sempre pensa que possui pouca capacidade, pouca santidade, pouca coragem, pouca força. Mas Deus nunca chamou pessoas prontas. Deus chama pessoas disponíveis. Deus não escolhe os capacitados, capacita aqueles que escolhe. Porque a lógica do reino não é da autossuficiência, mas da confiança, da dependência, do lançar-se nas mãos de Deus, lançar-se nas mãos do Pai. Uma vida colocada nas mãos de Deus transforma gerações. E isso que acontece na vocação sacerdotal. Um homem frágil, limitado, com a sua história, mas nas mãos de Cristo, torna-se instrumento para alimentar espiritualmente milhares de pessoas. São João Maria Vianney dizia, pois de Deus o sacerdote é tudo. Não porque seja maior do que os outros, mas porque Deus decidiu precisar das suas mãos para continuar chegando ao seu povo. É pelas mãos do sacerdote que Cristo continua absolvendo pecados. É pelas mãos do sacerdote que Cristo continua dizendo, isto é o meu corpo. É pelas mãos do sacerdote que tantos reencontram a esperança. São Paulo nos faz uma afirmação na segunda leitura hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, perseguição, fome, espada, morte. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós não permanecemos fiel porque tudo dá certo, está tudo correto. Nós permanecemos fiel porque descobrimos alguém por quem vale a pena entregar a vida inteira. Quem encontrou Cristo não consegue guardá-lo apenas para si. A vocação sacerdotal nasce justamente desse dinamismo. Levar aos outros o bem maior, que é o próprio Cristo, especialmente na Eucaristia e nos sacramentos. O maior milagre deste Evangelho talvez não seja apenas a multiplicação dos pães, é a transformação do coração. Quando tudo é colocado nas mãos de Jesus, a escassez torna-se a abundância. Quando tudo permanece apenas nas mãos humanas, sempre faltará alguma coisa. Hoje Jesus está olhando para nós e perguntando, o que você tem? Talvez seja apenas 5 pães e 2 peixes. Talvez seja pouco, mas nas mãos de Cristo, o pouco torna-se muito. No início deste mês vocacional, rezemos pelos nossos sacerdotes. Nós somos pessoas limitadas, pecadoras, erramos muitas vezes com as pessoas, no trato com os irmãos. Quantas vezes eu já senti vergonha da maneira com que eu agi. Depois, quando fui fazer a reflexão, meu Deus, como é que eu fui agir assim? Como é que na minha intenção de agradar, fazer uma brincadeira,
eu exagerei na brincadeira. E às vezes a pessoa não compreendeu que aquilo era uma brincadeira. A minha intenção era boa, mas eu acabei frustrando pessoas, desiludindo irmãos. Nós também erramos. Aprendemos com os erros, procuramos melhorar, mas não vamos acertar sempre. Reze pelo seu padre hoje. Nós carregamos uma carga espiritual nas nossas costas, não por peso. A vocação ao sacerdócio para mim não é um peso, é uma alegria servir a Deus, é uma alegria responder a esse chamado, de saber que mesmo diante das minhas limitações, Deus quis me chamar, Deus quis contar comigo. Deus continua chamando pessoas. Incentive os jovens à vocação sacerdotal. Houve muitos erros na igreja por questão de padres, mas tem muitos acertos. Muitos padres que dão a vida, muitos padres que se entregam totalmente nas mãos de Deus e na missão. A mídia às vezes divulga só aquilo que não presta. Mas tem tantos que se doam, tem tantos que se entregam, tem tantos que entenderam que o sacerdócio é uma vocação de entrega, de doação. Reze por nós hoje, seu padre, pelo seu vigário, pelo seu bispo, seu arcebispo, pelo nosso papa, pelas vocações. Sentiremos a vocação sacerdotal. E que o Senhor nos ajude. Rezemos também para que muitos jovens tenham a coragem de responder ao chamado de Deus. Pois a messe continua grande, os operários ainda são poucos. O que ainda estou segurando apenas nas minhas mãos, quando Jesus está pedindo para colocar nas mãos dele? Diante da ordem de Cristo, dai-lhes vós mesmos de comer. De que forma tenho alimentado a fé, a esperança e a caridade daqueles que Deus colocou no meu caminho? Que Deus abençoe a sua vida, sua caminhada. Obrigado pelo seu sim, pela sua entrega e por rezar por nós, sacerdotes. Deus abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.